Hoje nós iniciamos uma série nova de mensagens. Quero estar falando para os queridos, para todos que têm a oportunidade aí de me ouvir, de me ver. Gostaria de estar compartilhando a mensagem do livro de Salmos. A gente sabe que toda a Escritura é Deus falando com o homem. A Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. No entanto, o livro de Salmos, apesar da sua inspiração, são expressões humanas dirigidas a Deus. É Deus falando ao homem através das suas emoções. E no livro de Salmos nós vamos encontrar todos os tipos de expressões: tristeza, alegria, angústia, confiança, medo, enfim. Vamos ver muitas mensagens nos mais diversos contextos e eu tenho certeza que Deus irá edificar a sua vida. Portanto, hoje nós falaremos do Salmo de número 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos aqui um salmo, Salmo 1, tão lido, principalmente porque fica no início, né? E muitas pessoas colocam como um princípio ler todo o livro de Salmos. Eu conheço muita gente que já tentou técnicas como ler o livro de Salmos todo. Então começa necessariamente pelo capítulo 1, pelo Salmo de número 1, e às vezes não chega nem a passar os primeiros 10 salmos. No entanto, eu quero falar para você desse salmo tão importante, tão conhecido, e o que ele tem para nos ensinar e para nossa edificação. Aqui começa com a expressão bem-aventurado, que diz que muito feliz, bem-aventurado significa isso, muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente pode perceber que é algo muito interessante, que é um ciclo. Tudo começa com as palavras. Muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que vive parecendo não ter temor a Deus, que vive sem uma referência, como se fosse um ser totalmente irresponsável, sem ter a quem responder. Uma pessoa extremamente inconsequente e que, de tão inconsequente, a perversidade já se anexou à sua natureza, de modo que ela vive assim, de forma perversa, iníqua. Portanto, o texto nos diz que bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda no conselho desses. E que, não ouvindo o conselho, não para no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores. Pecado tem uma definição cristã muito interessante que diz que pecado é a transgressão da lei, de fato. Mas eu gosto também da definição que diz que pecado é tudo aquilo que é contra o meu próximo e contra mim. Se eu ajo contra o meu próximo, ou contra a minha própria vida, contra a minha própria existência, isso também é pecado. E entristece a Deus na medida que Deus me ama e não me quer ver escolher caminhos que vão me levar a consequências tristes, dolorosas. Deus me ama, não gostaria disso para mim. Como meu pai, ele se entristece. Aqui diz então que bem-aventurado é o homem que não anda, que não ouve o conselho, não para no caminho dos pecadores
e por fim não se assenta na roda dos escarnecedores. É como se fosse um ciclo. Começa com conselhos, para no caminho daqueles que agem contra o próximo e agem contra si mesmo, e depois acabam aí se tornando escarnecedores, pessoas que não só praticam, mas escarnecem também e falam com prazer daquilo que fazem, e é sempre contra o próximo, sempre contra ele mesmo. Diz que feliz é o homem que tem o seu prazer, o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que seria isso? Ter o prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Aí tem muita gente que acredita que é o seguinte, que esse homem é aquele que tem a Bíblia na cabeça de manhã, é o que tem a Bíblia na sua mente de tarde, é o que tem a Bíblia na sua cabeça de noite. E por isso muita gente acha que isso tem a ver com decorar versículos, com o saber teológico e tudo mais. Não. Eu digo que não, até porque quando o livro de Salmos, esse salmo foi escrito, qual a porção das escrituras que havia? O que é a lei do Senhor? Tudo bem, o livro de Salmos vai usar esse termo para se referir à palavra revelada de Deus, claro. Mas quando se diz sobre ter em sua mente a lei do Senhor de dia e de noite, é exatamente ter em sua mente fixado, ter na sua retina a imagem sempre de que você vive pela ótica de obedecer a Deus e fazer a sua vontade aqui na face da terra. Esse tem que ser o desejo do seu coração. Isso vai fazer com que você seja bem-sucedido, que você seja feliz. Se você é alguém que tenta e busca entender qual é a vontade de Deus para a sua vida em todo tempo, de dia, como aqui diz, de dia e de noite, o tempo todo você busca saber qual é a vontade de Deus. E aí eu queria usar um exemplo que eu li em um livro de A.W. Tozer, que é bem interessante. Ele já faleceu há muitos anos, ele nem sabia sobre redes sociais. E muito tempo depois surgiu uma rede social com o nome de Twitter, né? No bom português aqui nosso. E era o símbolo dessa rede social era um passarinho. Nessa rede social, no começo, eu não sei como funciona hoje, ela ainda existe. As pessoas tinham 140 caracteres para poder se expressar. E a pergunta que havia ali naquela rede social é: sobre o que você está pensando? E você então começava a interagir com outras pessoas de todas as partes do mundo, falando sobre de fato o que você estava pensando. Eu não sei como funciona essa rede hoje, acho que tem diversas outras finalidades, dá para se fazer mais coisas. No entanto, era interessante a pergunta, e a pergunta era a rede social era simbolizada por um passarinho. E o A.W. Tozer, ele usa um exemplo muito interessante que é uma alusão, uma metáfora, ligando os nossos pensamentos livres, aquele pensamento reflexivo que nós temos, ele o compara a passarinhos. E ele diz o seguinte: o que é que você pensa quando você tem aquele tempo para pensar em qualquer coisa? Por exemplo, às vezes o seu trabalho exige total concentração. Às vezes na sua escola você está focado nos seus afazeres. Mas para onde o passarinho da sua mente voa quando você chega a um momento que você não tem... Você pode pensar livremente. Cada um tem um momento que tira para isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer isso antes de dormir. E aí ele faz uma comparação, usando os pássaros que Noé utilizou para poder ver se as águas haviam baixado ou não.
Se você lembra da história do dilúvio, você vai lembrar também que Noé soltou primeiro o corvo. O corvo voou e voltou porque não tinha onde pousar. Soltou o corvo novamente e o corvo não voltou. Soltou uma pombinha e a pombinha voltou trazendo no seu biquinho ali um ramo da oliveira. E ele usa uma analogia muito interessante quando ele diz que o nosso pensamento não pode ser um pensamento como o corvo. Porque o corvo foi solto e voou para onde? Voou para coisas podres. Ele não voltou porque com certeza ele achou uma carcaça em que ele pudesse, uma carcaça boiando em que ele pudesse ali pousar sobre ela e devorar aquela carne em decomposição. Agora a pomba voou e voltou para a arca. Voou e voltou para Deus. Resumindo, o que eu quero dizer é que meditar na lei do Senhor é fazer com que a lei, a vontade de Deus, ocupe espaço em minha mente, mesmo quando eu não esteja em um ambiente onde isso me é exigido. Por exemplo, não se assuste se eu disser para você que tem gente que só pensa em Deus quando está na igreja. Tem gente, por exemplo, que só lembra que tem uma Bíblia quando vai para a igreja. Tem gente que só lembra que existe uma oração quando está num ambiente de culto. Tem gente que só lembra que existe um Deus por causa dessas referências que nós temos, porque de fato o relacionamento com Deus não existe. Pessoas assim, quando tem tempo livre para pensar, pode ter certeza, o passarinho voa para coisas podres. O passarinho do pensamento voa até coisas podres. No entanto, gente que busca a vontade de Deus, o pensamento pode até vagar, mas sempre volta para Deus. Vaga, pode até passar por cima de um cadáver, mas volta para Deus. Porque a vontade de Deus, de dia, de noite, em todo tempo, não importa o contexto, porque sabe de fato quem é, sabe para que existe, sabe que é de Deus, como disse Agostinho, e o coração só encontra paz quando está em Deus. Quando você é assim, que é guiado pela vontade de Deus, e a vontade de Deus é muito bom, já que eu falei o que é pecado, sobre uma outra perspectiva, eu quero que você entenda o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem a ver com cerimonialismo. A vontade de Deus, ela tem a ver com aquilo que é o bem, é ser guiado na direção do bem, é ser guiado pelo temor de entristecer um Deus que te ama. E quando você pauta a sua vida nisso, portanto, não prejudicar o próximo e não prejudicar a si mesmo, mas viver em favor do bem, em direção à vida, diz o texto que isso acontece na sua existência. Diz aqui que quem busca assim a vontade de Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Olha que maravilha! A comparação é com uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, ele não sofre com a sequidão, ele não sofre com o contexto que está ao redor, porque ele está sempre alimentado, está sempre regado, as suas raízes são profundas, conseguem atingir o leito, conseguem sugar da água necessária que precisam para manter o verdor em todo o tempo. Pode estar seco ao redor, as folhas estão verdes. Pode estar tendo uma escassez muito grande, as folhas não murcham. Porque a vontade de Deus, que é buscada por fé, permite que a gente possa enfrentar qualquer contexto e permanecer pronto o tempo todo para produzir o fruto que Deus exigir. Porque quem busca a vontade de Deus, viverá a vontade de Deus. Quem se alimenta de Jesus, Jesus certa vez disse isso, aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Portanto, se eu busco viver a vontade de Jesus aqui na face da terra, eu busco isso, pode ter certeza, vai acontecer o que o texto diz, que no devido tempo
o fruto acontecerá. E esse fruto aqui, não necessariamente, ele significa conversão de milhares, não significa quantas pessoas você vai levar para a igreja, quantas pessoas você vai fazer ser aluno da escola dominical. Para com isso. A gente vive uma religiosidade muito ligada a números, uma religiosidade contábil. Não é isso. O fruto é tudo aquilo que agrada a Deus. O fruto que Deus vai produzir no devido tempo é chegar e encontrar a árvore pronta para que Ele possa usar da maneira que Ele quiser. É você. Assim, quando você guia a sua existência por buscar a vontade de Deus, você está pronto. Diz o texto que tristes são as pessoas que escolhem o que está lá no versículo 1, porque diz que os ímpios, eles não são assim, nunca estão prontos, não são como árvores frondosas, sempre verde, prontas. Não, olha a comparação. Quem busca a vontade de Deus é como árvore, uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Aqui diz que o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Uma árvore plantada junto à ribeira das águas fica ali até que alguém arranque, e para arrancar vai dar muito trabalho, porque com certeza vai ser uma árvore frondosa, uma árvore enorme, uma árvore com raízes fortes. Agora pensa o que a palavra de Deus usa para descrever os ímpios. Ela diz que ele é como uma palha que o vento dispersa. Nada. E aqui diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Isso é muito interessante, uma escolha para a vida. Tem gente que escolhe ser uma árvore, porque busca fazer a vontade de Deus. Tem gente que escolhe ser palha. Tem gente que a existência dela, a vida dela, não dura sequer a própria existência. Tem gente que morre antes mesmo do coração parar, porque a existência é tão inútil, faz tanto mal, prejudica tanto a si mesmo e os outros, que quando partir, pode ter certeza, vão ter que mentir demais no velório dele. Se tem um lugar que as pessoas mentem, é no velório. Agora, aquele que busca a vontade de Deus é como uma árvore, aquela árvore que todo mundo tem saudade de sentar na sua sombra, de brincar no balanço que ficava amarrado nela, que rende histórias por décadas e décadas e décadas. Ela já nem está lá mais, mas todos se lembram dela. É assim a vida, porque a vida dessas pessoas aqui no solo da existência é marcante. Como a própria Escritura diz, as obras delas continuam a ecoar. Ainda que morto, as obras falam alto, porque fez e faz diferença, continua a fazer diferença na vida de muitos. E é por isso que diz, olha, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 5 e 6 é só para levar a mim e a você a pensar o seguinte: tudo isso, todas essas escolhas de ser um homem que ouve o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores, ou ser alguém que medita na vontade de Deus de dia e de noite, essas escolhas, elas não acontecem externamente, acontecem aqui dentro. E o Deus que faz juízo de todas as coisas sabe que os ímpios não prevalecerão, porque Deus conhece as intenções do coração. Porém, aqui diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, conhece a intenção de quem é assim. Mas Ele mesmo afirma que o caminho dos ímpios perecerá. E eu queria perguntar para você, em qual desses dois grupos você se encaixa, meu querido irmão? Você se encaixa no grupo das pessoas inúteis, fúteis,
infelizes, pessoas que existem, mas que são como a palha que o vento dispersa, que estão aí vivendo, às vezes até já morreram para quase todos, ainda em vida mesmo. Você é como as pessoas do versículo 1? Ou você é aquele que tem buscado a vontade de Deus e não para de pensar nela de dia e de noite e tem pedido a Ele sempre: Senhor, me revela a Tua vontade, porque eu existo para isso e eu quero fazer o Teu querer. Eu queria deixar essa palavra para você. Consulte bem a sua mente, para onde o passarinho do seu pensamento tem voado. Se não é para coisas boas, questione o que você tem colocado dentro do seu coração. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração no sentido do seu sentimento. O homem bom tira do bom depósito coisas boas. O homem mau tira do mau depósito coisas más. Porque o homem tira de si o que ele coloca no depósito do coração. E a maneira de colocar coisas boas simplesmente é buscar de todo o coração, em sinceridade, diante desse Deus que sabe tudo, conhece tudo, que sonda e que faz juízo das nossas intenções. É buscar com toda a sinceridade de coração fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ser, como a Bíblia diz, essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Deus abençoe a sua vida.